Olá, pessoal, eu sou a Neuza Maria Bojiquian, estamos hoje no ar com mais um número do Diálogos INEU, um programa do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. No programa de hoje, nós vamos anunciar o mais novo livro da coleção Estudos Internacionais, coleção essa que é editada pelo INCT em parceria com a editora Unesp. Com o selo dessa coleção, já passamos de 30 livros publicados e certamente teremos mais no futuro, né, no ano que vem e quem sabe nos outros anos. Estamos falando hoje do livro de Trump a Biden, Partidos, Políticas, Eleições e Perspectivas, organizado pelo Sebastião Velasco, que é o coordenador-geral do INCT e é também professor de Ciência Política da Unicamp e do Programa de Relações Internacionais oferecido conjuntamente pela Unesp, Unicamp e PUC São Paulo, e é organizado também esse livro por mim, que sou pesquisadora do INCT e que apareço aqui no canal com vocês. Mas nesse exato momento eu estou aqui juntamente com o professor Sebastião Velasco para anunciar em primeira mão a publicação do mais novo livro da coleção Estudos Internacionais. O livro exigiu de nós muito trabalho, né? Nós, organizadores, certamente cada um dos autores, né, dos ensaios nele reunidos, e é certo que toda elaboração de livro dá trabalho, que vai desde pensar em quantos capítulos incluir no livro, o que implica pensar sobre o número de autores, né, definir o tamanho mínimo e máximo dos textos, ou seja, pensar em quantas páginas esperávamos ter. Algo imprescindível, lógico, em qualquer tipo de livro, mas, sobretudo, em livro impresso, para contentar aqueles que gostam de leitura com cheiro, né, que eu costumo falar. E até o trabalho de inúmeras revisões, provas do miolo, definição das capas, como a quarta capa, a orelha, né, do livro, a quarta capa, enfim, depois a prova nessas capas. Mas o desafio desse livro está, sobretudo, no fato de que tínhamos que refletir sobre as transformações ocorridas nos Estados Unidos com a emergência de Donald Trump e a sua estada nada convencional no cenário político, né? E então formular as questões verdadeiramente relevantes, né? Como o Sebastião costumava lembrar nas nossas reuniões de trabalho, nós precisávamos ficar atentos para que a gente não se perdesse na perturbação dos acontecimentos, né? E para isso a gente deveria tomar uma certa distância e analisar em perspectiva de longo prazo, os processos que iam tomando forma a partir dos inúmeros acontecimentos, né? E por que eu falo que foi um tremendo desafio? Porque realmente 2020 foi um ano nada comum no mundo inteiro, mas sobretudo nos Estados Unidos. A gente tinha uma pandemia, eles tinham essa pandemia com sérios problemas, né, de saúde, uma crise econômica, né, a partir dessa crise de saúde e que tomou uma proporção gigante, maior do que a grande recessão, né, de 2008. Tinha também, era um contexto também de uma tentativa de acerto racial, vamos dizer assim, com os protestos sobre George Floyd, né, as pessoas que acompanham a política norte-americana lembram disso. Teve o impeachment do então presidente Trump, né? Tinha o próprio fenômeno do trumpismo na sociedade e no Partido Republicano, e a questão da desinformação, que ganhou uma grande dimensão com Trump no poder. E aí, certamente, um ano de uma eleição muito perturbadora, né? Enorme, tremendamente confusa e tal. O jornal Washington Post fez uma enquete no final de 2020 sobre como poderia ser resumido aquele ano, né? E as pessoas tinham que, em uma palavra, tentar definir isso, ou em uma frase. E as palavras que mais apareceram foram exaustivo, um ano exaustivo, com a ideia de que todos os desafios foram prolongados. A gente falou de tempo na parte da manhã, né? Então, esse é um exercício aqui realmente desafiador para a gente quando estávamos olhando para aqueles acontecimentos, olhando para 2020, né? E outra palavra que surgiu dessa enquete foi a palavra perdido, né? Como se eles tivessem perdido no deserto, sem uma bússola,
com toda essa desinformação, né, do ano de 2020. E outra palavra que aparece é caótico. E um dos entrevistados, ele veio com uma frase irônica, né, contendo aí um humor negro, né, que inferno novo é esse que todo dia parecia estrear algum desastre novo, né, que até então não podia ser imaginado. E a outra pergunta do Washington Post era o que as pessoas esperavam de 2021. E aí a ideia que mais aparece é a da restauração do país, a volta à normalidade ou a volta às normas institucionais. É isso que aparece com maior frequência. E a esperança era depositada sobre o novo governo. Biden, então, chegou com essa carga de responsabilidade. E assim ele começou acelerando, né, o programa de vacinação, o programa de imunização da Covid-19, né, o novo coronavírus, e anunciando planos econômicos que envolviam investimentos colossais, retornando o país, com a ideia de retornar o país às instituições internacionais. Então, ele faz isso, esse movimento bem no início, a gente nota isso, era uma promessa e ele cumpre, retomando as negociações sobre os acordos cancelados pelo Trump, mas aí a lua de mel acabou, né? A gente tem aquele dito lá em Minas que é o bom passa, o ruim passa, mas o bom passa, tudo passa, e o Biden caiu na real. Sim, porque nós estamos entendendo que a queda no nível de aprovação do Biden, conforme a gente foi vendo cerca de 7 meses depois do governo, não era exatamente sinal de uma crise, né? O Sebastião fala muito isso, mas sim uma espécie de reencontro com a dura realidade. E foi com base, então, nesse pano de fundo de 2020, e a gente tendo em conta que no livro a gente deveria contemplar uma dimensão de projeção, uma dimensão projetiva, que nós procuramos, então, desenvolver esse livro. E as perguntas que nós procuramos responder foram, primeiramente, como entender essa vitória assombrosa de Donald Trump, não apenas por ele ter chegado à Casa Branca, mas também pelo domínio que ele passou a exercer sobre o chamado grande partido republicano. Então, essa era uma primeira pergunta. E como que a gente poderia qualificar a orientação do governo Trump? Justamente por aquele movimento todo, aquela dinâmica deslocada. Né? Então, como que a gente iria qualificar a orientação desse governo? Algo que estava presente em todas as medidas que ele vinha tomando. E como interpretar as circunstâncias e os desdobramentos da eleição que não o reelegeu, conforme ele esperava. Também essa era uma pergunta. E quais as implicações, finalmente, quais as implicações para os Estados Unidos e para o mundo da troca de poder, ou seja, da ascensão do democrata Joe Biden. Então, o livro de Trump a Biden, Partidos, Políticas, Eleições e Perspectivas, é um livro robusto, é um livro grande, pesado, tem 17 capítulos. E começamos por discutir sobre o Partido Republicano, sobre o Partido Democrata, passamos pelas discussões políticas, ou seja, a política judiciária, a política ambiental, a política migratória, a política financeira e a política comercial, sobretudo as disputas no plano comercial e tecnológico com a China, passando também pelas relações transatlânticas, né, as relações dos Estados Unidos com a Europa, e pelas relações Estados Unidos, América Latina e Caribe, também aparece isso aqui no nosso livro. E vamos até as discussões sobre a fragmentação do país, especificamente sobre o federalismo trumpista, no contexto da pandemia. Discutimos também o processo eleitoral dos Estados Unidos, discutimos as eleições de 2020 e a crise de legitimidade dos Estados Unidos no internacional. Então, como eu destaquei, o livro contém uma dimensão projetiva, né? E aí a gente faz a pergunta na orelha do livro, né? Faz a pergunta, não, deixa a provocação. Ao leitor, então, cabe o quê? Essa prerrogativa de julgar até que ponto
as análises que foram esboçadas aqui resistiriam à prova da evolução dos fatos. E aí eu já vou passando aqui a palavra para o Sebastião, né, sobre o livro aí, o que ele traz para a gente, né, esse desafio, como ele encarou isso, né, e o que ele destacaria. Então, Sebastião, sem delongas aqui, que a gente já está avançando com a hora, né, a gente tem que terminar rapidamente, eu passo a palavra para você. Obrigada de estar aqui, de estar compartilhando comigo essa bancada agora, nesse momento. Esse livro, que na realidade é o segundo episódio de uma grande pesquisa, de uma grande iniciativa. Na realidade, o livro que eu vou mostrar aqui mais de perto, esse livro dá seguimento a uma série, dentro da série grande mencionada pela Neuza, que começou com esse que está aqui, deixa eu botar, Trump, Primeiro Tempo, Partidos, Políticas, Eleições e Perspectivas. Esse livro reuniu textos preparados originalmente para um seminário ocorrido em dezembro de 2018. Nós resolvemos fazer um outro na sequência. O foco ali eram as eleições, não é, de meio período para o legislativo, renovação do legislativo americano, e agora, no ano passado, enfim, um outro seminário com o objetivo também específico de fazermos uma reflexão grande sobre as eleições de 2020, a sociedade, a política americana e as implicações da mudança que poderia ocorrer ou não ocorrer. Não é? Era essa a questão que estava presente para nós quando concebemos o livro. Não é? Um livro como esse não se faz de um dia para outro, e desde o primeiro momento que planejamos e decidimos dar esse passo, nós tínhamos muito claro que a tarefa e o desafio eram diferentes e maiores do que no primeiro, porque o primeiro era um momento de reflexão sobre um evento, as eleições de 2018, que teriam impacto sobre um governo que continuaria necessariamente por mais 2 anos, não é? Salvo a hipótese do impeachment, que acabou não se comprovando, não era provável mesmo. Mas esta última, não. Essa última era a eleição presidencial e, portanto, nós começamos a trabalhar no livro sem um título definido. Era de Trump a reticências, de Trump a Trump, de Trump a Biden. Então, enfim, era um desafio diferente, um desafio maior, e ele nos colocava o problema da temporalidade, não é? O tempo de produção do livro, no início, em que o livro estava, digamos assim, avançado em relação aos acontecimentos, e depois, não é? Porque o seminário se deu logo, dias depois da eleição do Biden, nós estávamos atrasados em relação a essa mudança, não é? De direção, digamos assim, operada no executivo americano. Então, enfim, a ideia, como disse a Neuza, foi, durante todo o processo de elaboração do trabalho, introduzir na nossa pesquisa e na reflexão de cada um dos autores, são 17 capítulos no total, eu não fiz as contas, mas pelo menos uns 20 autores e coautores, na reflexão de todos, a pergunta sobre as implicações, qual o impacto da eleição, não é, para a sociedade, a política americanas e para o mundo, não é, a ação, não é, de governo dos Estados Unidos.
né? E nós fizemos isso, tivemos que nos dar um tempo adicional para incorporar na reflexão os primeiros movimentos do governo Biden, mas, enfim, concluímos o trabalho em abril, talvez, março, abril, enfim, a produção de um livro como esse não é trivial, tivemos que traduzir um dos capítulos, enfim, tudo isso leva um tempo, e o livro, que deveria sair agora, vai sair, enfim, vai estar nas livrarias até o final do ano, começo do ano que vem, um ano depois, portanto, do acontecimento que centralizou a nossa atenção. Nem por isso o livro é um livro desatualizado, não é? que fale do passado e não do presente, porque o passado próximo, não é? do Trump está presente hoje na política americana. Está presente naquilo que a Neuza falou, ou seja, o cair na real é cair na realidade de um país, enfim, dividido, polarizado, profundamente em desacordo com si mesmo, não é? Essa realidade, que era a realidade em 2018, se manifestou desta maneira também em 2020 e continua sendo a realidade dos Estados Unidos em 2021, 2022. Então, desse ponto de vista, é presente. E é presente também porque, como nós estamos observando, muitas das políticas do governo Biden, do governo democrata, prolongam políticas que foram, se não iniciadas, intensificadas no governo Trump. Então, enfim, de novo, a ambiguidade, a ambivalência e a complexidade dessas nossas categorias a respeito do tempo político. O tempo da produção, num certo sentido, esteve em descompasso com o tempo da política americana, mas, num plano mais profundo, é do presente que nós estamos falando nesse livro. É isso. Muito obrigado. Bom, pessoal, com o programa de hoje, nós encerramos o ano de 2021 e, em nome de toda a equipe aqui do Diálogos e hoje do professor Sebastião Velasco, eu agradeço muito a cada pessoa que nos acompanha aqui no canal e nas redes do INEU e do OPEU. E se você está aqui com a gente hoje, gostou desse programa, deixe um joinha, compartilhe o vídeo e continue com a gente em 2022. De nossa parte, vamos estar aqui com muito conteúdo. A gente se vê.